Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez aos comandos de uma NT1100, ou da NT1100, a moto do meu irmão. Vim fazer aqui um recado e ele emprestou-me a moto, o que é fixe, porque assim posso experimentar e posso gastar gasolina, né? É a melhor parte. Bem que ela também não tem muita, está quase a entrar na reserva, vou ter que meter, mas pronto, já sabia disso. Neste momento a moto está com 260 km, não tem ainda a rodagem feita, portanto temos que andar muito softs. De qualquer das formas, como se pode ver, estou em sexta a 80 a hora. Esta moto a papar mudanças é assim qualquer coisa. A gente consegue ir a 50 a hora na versão no modo Tour e ela já vai em quinta, a 50 a hora. Ela está sempre a subir mudanças e aguenta-se perfeitamente bem. Não sei se é para estar num modo de poupança de combustível ou não, mas querem ver? Olha aqui, 30 a hora, 40, quarta, querem ver? Quinta a 50 a hora, 50, 50 e poucos. Não sei se é mesmo a gestão da DCT, mas pá, sou-vos muito sincero, isto primeiro estranha-se e depois entranha-se relativamente aqui à caixa DCT. Olha, bonito serviço, passou o vermelho. Pá, o que é que eu tenho a dizer aqui à caixa? É estranho a gente não ter que jogar a mão aqui à manete da embreagem para meter mudanças, mas também isto é uma scooter basicamente, ela mete por si só. Este gajo só está a fazer as neiras, porra. Tudo o que é extras, esta moto tem. Basicamente o meu irmão pediu o pack completo, tem as malas, as laterais e a top case. Neste momento não andamos com as laterais montadas, que não se justifica. Tenho a top case só para ter ali as partes de segurança e por aí fora, e para guardar alguma coisa, capacetes e aquilo que faça falta. Tem punhos aquecidos, tem o que eu acho que é aqui o vidro, o controle do vidro elétrico. Não tenho a certeza porque eu não achei ainda maneira de regular isto e gostava de o baixar todo, que era para ver a diferença da turbulência, porque o meu irmão queixa-se que a moto cria bastante turbulência, mesmo com um capacete integral. Ele tem o Schubert, o C5, e disseram-lhe que, como era um capacete modular, poderia fazer um bocado mais de ruído e de vibração, porque pronto, é modular, é normal. Ele entretanto comprou um Nex, que não sei o modelo, mas é integral e faz um bocadinho menos, mas faz na mesma. Eu não estou a sentir assim muita turbulência, mas também eu só trouxe a moto da casa dele para a minha casa e agora é que estou a pegar na moto a sério, que é para ir fazer o tal recado. De qualquer das formas, eu vou tentar dar aqui uma aceleradela acima dos 100 a hora para ver o que é que ele se queixa, e se for preciso ir à autoestrada também vou, porque ele diz que há vibrações, que há aqui uma coisa estranha na moto. Pode ser falta de hábito, tal como eu também tive na Hornet, que eu achava que a moto estava descompensada de alguma forma depois de montar os pneus. Levei à oficina de novo para um mecânico ir experimentar a moto. Ele experimentou e agradeceu-me de fundo de coração. O gajo era brasileiro, porque já tinha saudades de andar numa 4 cilindros e obviamente os brasileiros dominam as Hornets, né? E então ele diz que a moto está impecável, não tinha nada para apontar, os pneus estavam com a goma normal para não andar a abusar, mas que poderia andar descansado e tranquilo, que a moto não tinha nada. E entretanto, realmente, eu habituei-me. Por isso, eu acredito que aqui seja também falta de hábito de andar na moto. Pá, a moto tem 200 km, feitos por ele, a moto foi comprada a 0 km. Por isso é normal que a gente ainda não tenha o hábito de estar na posição de pilotagem da moto. Por isso é normal que ele se sinta assim, eu também, porque lá está. Neste caso é o meu segundo ou terceiro contacto com esta moto a nível de condução, portanto não tenho assim muita coisa a apontar. Sei que ela responde muito bem, apesar de ser muito estranha a aceleração dela em baixas.
Eu agora vou aqui, vou 50 a hora, estou em quinta, estou em tour, em modo tour, ou seja, ela está a andar tipo tranquila. Se eu começo a acelerar, ela faz e depois começa a andar. Lá está, porque são os 2 cilindros. Se fosse uma 4 cilindros, a coisa era muito mais estável. Sendo 2, é normal que faça isto, mas é questão de hábito. E vou-vos ser muito sincero, esta seria a moto, não nesta cor, mas esta seria a moto que eu gostava de ter comprado. Quando comprei a CBR, eu ia fazer o test ride da CBR e ia fazer o test ride desta. Não fiz desta, porque aconteceu o que aconteceu relativamente à CBR, comprei logo a moto e pronto, acabei por não experimentar esta, mas se houvesse possibilidades, esta seria a moto que eu iria comprar, sem dúvida nenhuma. 10 paus de gota, quase que encheu o depósito. Vejam bem, falta pouco. Esta moto tem uma cena muito fixe que a CBR devia ter. Isto é uma coisa estúpida as motos hoje em dia não trazerem. É desfazer os piscas automaticamente. Motas tão caras, quase são obrigados a trazer isto, na minha perspectiva. Malta das Arlas não falam a ninguém. Phoenix. Enfim. O que é que eu posso dizer mais relativamente a esta moto? Tem punhos aquecidos. Tem também banco conforme, o banco é fabuloso. Eu se tivesse de comprar moto agora, iria ser com este tipo de banco, garantidamente. É super confortável e acredito que isto para papar quilómetros, ou seja, para fazer viagem, deve de ser uma coisa assim fabulosa. Lá está, é a primeira vez que vou fazer quilómetros nesta moto. Basicamente vim da casa dele para a minha, que são 10 minutos. Vamos fazer uma autogastronomia, mais 10 minutos, ou seja, não andei mais do que 10 minutos de cada vez nesta moto, mas hoje vou matar o vício. E então é muito fixe. Tem também cruise control, que na minha perspectiva é um bónus muito grande numa moto de turismo e quase que é obrigatório, não é? Para a malta que gosta de viajar. Tem porta USB, carregador de isqueiro, tem aqui também o controle de Bluetooth, tem informação aqui do telefone, da multimédia, das definições, tem Android Auto e Apple CarPlay. Neste momento não dá para fazer aqui a visualização porque estamos em condução. O ecrã é touch e não explorei ainda a parte do ecrã, já deveria do ter feito, mas não fiz ainda. Tem vários modos de condução, tem aqui a parte manual ou automática para a caixa, nós conseguimos trocar de mudanças aqui nas patilhas, tem travão de parque aqui, tal como as Goldwings, e eu não sei, acho que esta moto deve ser a versão tipo mais soft da Goldwing, porque a nível de postura na estrada, esta moto é uma bizarra, isto é uma coisa larga para caraças. Deve ser mais ou menos esta tecnologia num chassi de uma Rebel e um bocadinho mais de carnagens e temos uma Goldwing. Obviamente sem contar com o motor, porque o motor da Goldwing é 6 cilindros e este aqui são 2. Mas, eu estou a gostar bastante daqui da experiência de condução da NT. E se tivesse capacidade de ir buscar uma destas, acreditem que seria isto que eu ia buscar, sem dúvida nenhuma. Mas é que nem sequer pensava duas vezes. Tem uma cena muito fixe, que é a temperatura da água e a voltagem da bateria aqui no ecrã enquanto estamos em condução. Isto dá bastante jeito. Consumo instantâneo 2.8, 3 e pouco, ela até é poupadinha. Pelo que eu vejo, consumo médio 6.1, não sei se é real ou não, mas é capaz de ser. O da CBR estava lá perto a nível de consumo, mas o consumo também era mais alto porque a gente estava a fazer a rodagem e de vez em quando dava-lhe assim uma gasadazita e tinha que ser. Gosto bastante do barulho do escape dela. Tem um escape apetecível, com norma Euro 5, estes ruídos fazem-me confusão, como é que é possível? Mas ainda bem. E agora, isto tem sido só as coisas boas, coisas más.
esta moto, vocês no inverno não precisam de se preocupar com o frio. Primeiro, punhos aquecidos e depois pernas aquecidas. Este motor manda um bafo. Isto aqui está sempre quente, sempre, 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 sempre. Eu quando eu fui buscar fui de calções, que eu não estava preparado, só levei o capacete e as luvas. Epá, quase queimava aqui as pernas. Também foi um dos dias mais quentes que a gente teve. De qualquer das formas, pá, muito calor manda este motor. E basicamente, epá, isto aqui é o que eu tenho a vos dizer relativamente à Honda NT 1100 de 2024, assim, numa primeira abordagem. Vou agora à Honda buscar os retentores para reparar a suspensão da Hornet. Podia ter vindo de YBR, mas quis experimentar aqui esta moto em curva e em condução mais prolongada, para ver quais é que eram aqui as diferenças para uma moto naked e para uma moto mais fraca. Mas estou a gostar. Será que vai vir uma destas para o canal? Mas ao preto ou branco? Gostava, por acaso gostava bastante de comprar uma motinha destas. E vamos até ao João Botas buscar as pecinhas que já chegaram. Uma coisa muito complicada também nesta moto é a manuseabilidade dela em parado. Ou seja, quando estamos a rolar está tranquilo, mas em parado, epá, a moto é muito grandalhona, é pesada e às vezes é difícil. E com pendura também é muito complicado em certas partes, tipo para arrancas e não sei o quê. Eu ontem quando fui almoçar com a Chloe, pá, mesmo ela não é assim uma pendura muito má, ela já está habituada, mas não é fácil. A moto tipo ginga um bocado com assim parada, ou é ela que se estava a mexer, ou então é mesmo uma moto que se dança um bocado com muito peso. Não sei se é por causa da caixa estar no modo Tour também, mas pronto, a gestão é o que é. É fixe, de qualquer das formas, está aprovado. De 0 a 10, facilmente um 8. Só não é um 10 porque só tem 2 cilindros. Se não, estava feito. Mas é, malta, já fui buscar ali os retentores da suspensão da Hornet. Entretanto, estive a falar ali com o vendedor e fiquei a saber coisas que não sabia e que vos induzia em erro na menção anterior. Então é assim, esta moto não tem o vidro elétrico, é manual. Só que eu, como não via ali nenhuma tranca, como as Africa Twins têm e por aí fora, julgava que era elétrico, porque se vê aqui uns fiozinhos passar em baixo e por aí fora. Afinal não, afinal isto é manual e é só puxar, empurrar e puxar. Por isso, não há stress. Entretanto, senti também aqui a caixa de DCT a fazer uma espécie de estalos e o senhor ali, o vendedor, o senhor Paulo, do Botas, disse que é mesmo assim, não há grande coisa a fazer, mas a caixa vai funcionar assim. De qualquer das formas, também pode ser por não ter muitos quilómetros feitos na moto, que ela esteja assim mais rígida, vá lá, ou fazer mais barulho. Ele o que me disse foi, faz uma rápida ou duas e assim já obrigas a moto a mudar a caixa, a mudar de estado e de rotação várias vezes. É muito mais fácil fazer a rodagem assim e a nível de rodagem também é o ideal. Fazer rotação, alternar rotação em vez de ser só tipo Lisboa e Porto. E tal, agora vou fazer a rodagem da moto, vou daqui para o Porto ou daqui para Lisboa. É errado. A moto tem que subir e descer rotação para conseguir fazer aquilo que tem a fazer para acamar como deve ser. E então, uma vez que o próprio vendedor da Honda disse isto, se calhar temos que cumprir com as indicações do senhor, não é? Uma vez que temos que cumprir com indicações, o que é que a gente vai fazer? Estão a ver esta estrada que aqui está, não estão? Estão a ver o pisca para onde ele está, não estão? E não veem a placa porque alguém arrebentou com ela. Mas vamos fazer aqui uma rapidazita.
só mesmo para gastar aqui gasolina e ouvir aqui o ronco da MT 1100. Esta vista está da hipótese. I can. Alguém, uma câmera ou um telemóvel, qualquer coisa. Ora bem, malta, continuamos aqui o nosso test ride com a MT 1100 e, como é possível ver, a nível de iluminação é muito superior à CBR, continua a ser LED, tal uma como outra, mas esta moto tem uma iluminação muito superior à CBR. Isto sim é o tipo de luz que eu espero comprar numa moto 2024. Está bastante aceitável a nível de iluminação, tanto os médios como os máximos. Gostei bastante, a iluminação está fabulosa. Isto para mim é um pró muito favorável na compra desta moto. Eu comprava esta moto só por causa das luzes, digo-vos já. Continuando aqui a análise da moto, nem tudo são rosas. E o que é que eu tenho aqui a falar dos pontos contra que eu achei até ao momento nesta MT 1100 de 2024. Ia jurar que todos os botões seriam retroiluminados ou pelo menos ter algum tipo de retroiluminação para nos orientarmos. Não tem. Isto para mim é um problema que onde deveria ser resolvido nos últimos modelos para cá. A CBR só tinha um botão retroiluminado, tudo o resto também não tinha. Iluminação, esta aqui nenhum tem para a gente se conseguir orientar e meter o dedo no sítio certo e a partir daí avançar. Outro dos pontos contra esta moto é o facto dela aquecer imenso. Estão 21 graus e tenho as pernas a ferver e não fiz assim nada de extraordinário a nível de quilómetros. Devo ter aí 6 km em cima, 6 ou 7. Mas
Vais desfazer o pisca ou não? Não desfaz. Às vezes desfaz o pisca. Desfez. Demorou um bocadinho, mas desfez. Outro ponto contra esta moto é o facto de o descanso lateral ser em plástico ou ser numa liga duvidosa. Eu olho para aquele descanso e aquilo parece-me plástico. Ele dobra, é assim mais para o maleável. E isso deixa-me assim um bocado apreensivo numa moto com esta capacidade de peso. Isto parece-me que é assim um bocadinho fraco para o tipo de moto que é. O descanso central não, o descanso central é tranquilo. E dá para colocar bem e para retirar bem também o descanso central. Mas o lateral, que só numa de safar, epá, malta da onda, vocês deveriam de melhorar aqui um bocado a situação. Eu sei que um descanso em ferro é peso, que em plástico é mais leve, epá, mas isto não me parece ser nada durável. Isto não me parece ser nada rígido a ponto de aguentar o peso desta moto, mais um condutor que possa porventura entrar com o descanso colocado, porque esta moto é alta, é um bocadinho mais alta que as outras. Pá, são aqui alguns pontos que eu tenho a apontar, mas de forma geral estou bastante surpreendido com esta moto, gosto bastante. Uma das coisas que eu faria se fosse minha era aqui nestas placas aerodinâmicas que está a refletir os piscas, epá, metia aqui qualquer coisa para isto não refletir, porque eu não gosto nada de ver aqui o cor de laranja enquanto estou a conduzir. Isto não faz sentido nenhum estar a ser refletido ali. E na câmara deve estar a piscar garantidamente. Todas fazem o mesmo. Mas, como não é minha, nem me vou chatear, nem preocupar com essa situação. Quando comprar uma, se comprar uma destas, que eu não me importava nada, farei essas alterações todas. Mas até lá, aguentamos com o que é e com o que está. Vamos lá ver se ele se desfaz agora o pisco. Desfez. Demora um bocadinho a desfazer, mas desfez. E é só quando faz assim uma inclinação um bocadinho maior. Agora, como vou em frente, não desfaz. Estamos a chegar aqui a umas quartas de azeitão, mais uma vez. Já vos mostro aqui mais uma filmagenzita ou outra. E já se vê o que é que a gente vai conseguir fazer aqui.
pronto, malta, estamos a ir agora para casa. Estivemos aqui em Azeitão a dar uma bela voltinha e na conversa com a malta. Entretanto, lembrei-me aqui de mais uma coisa que a NT tem que me faz um bocadinho de confusão. Nada de extraordinário, mas é muito botão de cada lado e não é fácil de se chegar aos menus certos. Mas na CBR também me fez confusão. E atenção que eu sou um gajo que até consegue perceber mais ou menos bem as coisas, tendo em conta a minha profissão. Mas pronto. E outra coisa que quem não está habituado às caixas DCT também irá sentir essa alteração é estarem a curvar e a moto mete mudanças por vocês. Ou seja, vocês estão a fazer a curva e se sentem a moto a dar o solavanco e ela mete a mudança. Ao início estranha-se, mas depois acaba por ser tranquilo. Mas mesmo assim pode ser um bocadinho assustador. Uma pessoa que não está preparada para receber aquela porradinha da mudança a engrenar aqui nesta caixa e acaba por vá lá, se assustar um bocadinho. Tirando isso, esta moto está muito fixe. Tem aqui os pontos a corrigir, nada de extraordinário, mas é o que é. Estamos aqui a fazer o teste de iluminação. Como podem ver, os máximos vão longe, muito longe, e os médios também cortam muito bem aqui a luz na estrada. Para mim, deve ser a moto com melhor iluminação que eu já conduzi, sem dúvida alguma. E pronto, malta, é o vídeo possível para hoje. É aqui esta review da NT. Vamos terminar à noite, porque uma análise completa só acontecerá se nós fizermos todo o processo, ou seja, testarmos luzes, testarmos o motor, testarmos rodagem, testarmos tudo e mais alguma coisa, mas esta parte eu acho que é fundamental num teste de uma moto. Obviamente que quem faz os test rides não tem as motas do tempo suficiente para que isto aconteça, mas eu no meu caso consigo fazê-lo e passo aqui esta informação. Esta é uma das melhores iluminações existentes a nível de moto que eu já utilizei. Fica a dica, malta. Grande abraço, até o próximo vídeo.